Fala pessoal, professor Alan aí com vocês na área. A aula de hoje é sobre paisagens da Ásia, ou melhor dizendo, continente asiático. Mas antes de tudo, roda a vinheta! Eu vou falar então com vocês um pouquinho sobre a localização, a questão da divisão, onde se encontra o território asiático, algumas informações sobre as bases físicas da Ásia, as paisagens climatobotânicas asiáticas e as sub-regiões da Ásia, beleza? Vem comigo então. Vamos lá, pessoal. Primeira parte, vamos falar então sobre a localização e divisão da Ásia. Para isso, vamos ao nosso mapa. Eu bato bastante na tecla com vocês para nós aprendermos sobre mapas, e analisar mapas não é difícil. Então, esse mapa aqui em específico está trazendo a Ásia, localização geográfica e política. Tá? Se a gente pegar um mapa, um recorte do mapa, é desta região aqui, ó, que nós vamos falar. E olha que interessante como a Ásia é grande, ó. Toda essa parte aqui, ó, é Ásia. Onde tiver nome de país é Ásia, tá vendo? Vai até aqui quase na Oceania, tá? O Timor-Leste é um dos últimos países aí da Ásia. E aqui a gente vai fazendo fronteira. Olha só que interessante. O legal disso tudo, olha só, pessoal. Vamos lá. De leste a oeste, de norte a sul, tá? No leste aqui, então, ó. De leste, nós temos aqui o Oceano Pacífico fazendo fronteira. No oeste, nós temos aqui, ó, a divisa, tá? Os montes Urais, que faz divisão, é uma divisão natural entre a Rússia europeia e a Rússia asiática. Mar Negro, Mar Cáspio, tudo isso aqui vai fazendo divisa entre Europa e Ásia. Já que o Mar Vermelho, tá? E o Mar Mediterrâneo vai separar, além da Ásia e a Europa, também a África e a Ásia. No extremo norte nós temos aqui o Oceano Glacial Ártico, tá? E aqui ao sul nós vamos ter o Oceano Índico. Essa aqui é a localização geográfica e política da Ásia. Vamos continuar falando então sobre as bases físicas. Olha só que interessante. Entre 10 e 20 milhões de anos, o subcontinente indiano, tá? Que é a região lá onde engloba a Índia, o Nepal, o Butão, o Paquistão e Bangladesh, tá? Parte do que era antigamente o continente Gondwana, né? Vamos lembrar lá das primeiras aulinhas, né? Nós tínhamos aí a Pangeia, depois dividiu em Laurásia e Gondwana, tá? A Gondwana, ela colidiu com o continente asiático. E a placa indo-australiana continuou se movendo sentido norte, deslocando a crosta continental e erguendo a cordilheira do Himalaia, que é a cordilheira mais alta do mundo. Então, vou mostrar aqui, ó, tá? Então, nós temos aqui sentido norte, sul-norte, tá? Nós temos a placa indo-australiana, que vem se encontrando com a placa indiana, tá? E aí o que está acontecendo? Como essa placa ela é mais densa que essa, ela está se sobrepondo a essa. Então ela está fazendo um movimento, esse movimento aqui, ó, de suspensão, formando o que nós chamamos de cordilheira, tá? Então as duas placas colidindo e formando esta questão. A placa menos densa vai afundando e a mais densa vai subindo e formando esta cordilheira. No próximo slide vai ficar bem mais claro isso para vocês, tá? Então, a Cordilheira do Himalaia ela está situada no sudeste asiático, nos territórios da China, que também inclui o Tibete, a Índia, o Paquistão, o Butão e o Nepal. O ponto mais alto, que é o ponto culminante, nós chamamos de Monte Everest. Todos já devem ter ouvido falar. Ele é o monte mais elevado acima do nível da água, tá? Com 8.848 metros de altitude, e ele está exatamente na fronteira entre a China e o Nepal, e ele é usado como marco divisório entre esses dois países, tá? E o Himalaia ele é chamado de teto do mundo, porque lá 15 das montanhas mais altas do planeta estão ali. E os picos mais altos com altitudes superiores a 7.000 metros, tá?
ele não é, esses picos eles são um dos mais altos do mundo. Só para a gente ter uma comparação aí, a parte mais alta do Brasil, se não me engano, está a 2.800 metros de altitude. Lembrando que o terreno brasileiro é bem baixo, só esse lá no extremo norte, em Roraima, que temos aí o pico da neblina, se não me engano, com 2.800 metros de altitude. Mas se a gente for comparar aqui, ó, com 7.000 metros, o pico da neblina nada mais é do que um morro, né? E aquele mapa anterior que eu mostrei aqui para vocês é essa região aqui, ó, tá? De dobramentos, tá? Então essa parte aqui se sobrepondo e formando a Cordilheira do Himalaia. Interessante, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Círculo de Fogo, tem um filme inclusive com este nome, tá? O Círculo de Fogo nada mais é o lugar onde tem a maior atividade sísmica do mundo. Tá? Os sismógrafos nessa região registram em média um abalo sísmico a cada 5 minutos. Mais da metade dos vulcões ativos do planeta estão nesta região do mapa, tá? Então vamos ver aí, tá? O mapa de novo, esse mapa do Círculo de Fogo, aqui ó, Círculo de Fogo, é essa região aqui ó que a gente está falando, olha só que interessante. O filme Círculo de Fogo, para quem já assistiu, né, lá da história dos robozão, que os seres humanos fazem, dos kaijus, tudo, ela é baseada nesta situação aqui, ó, no Círculo de Fogo, tanto que é nessa região mesmo que os bichos aparecem. No primeiro filme, né, fala da destruição da Austrália, então, ó, bem aqui, Círculo de Fogo, né? Fala na questão de aparecer nos Estados Unidos, aparecer no Japão, no sul da Ásia, então aqui, ó, realmente Círculo de Fogo. Então a região aí amarelada, a gente está chamando de Círculo de Fogo porque ele forma realmente um cinturão aqui no Oceano Pacífico. E essas partes vermelhas é as áreas onde temos áreas vulcânicas, tá? E olha só que interessante aqui, nós temos os vulcões ativos, tá? Toda essa parte aqui é onde tem vulcão ativo. Vamos falar um pouco sobre os rios asiáticos. Eu não quis me estender sobre os rios, eu peguei um exemplo aí e depois eu vou citar algumas coisas para vocês. Bem, relacionadas à hidrografia, nós temos vários problemas políticos na Ásia. Políticas inadequadas contra a questão de preservação dos rios, principalmente pelos governos sírios e iraquianos, e o uso indevido dos recursos hídricos pelos agricultores na região, e danos ambientais nas proximidades do rio Eufrates, tem causado uma diminuição drástica no volume de água, tá? E aí eu trouxe uma fotografia da província de Halabia, que é as margens do rio Eufrates. Olha só, gente, tá? O rio diminuiu bastante, ele é um rio poluído. Eu peguei esse rio aí, mas a gente podia citar vários outros rios, né? Essa questão de danos ambientais, mau uso dos recursos hídricos. Nós temos, por exemplo, né, o rio Ganges, que ele é mal utilizado, mas aí tem a questão cultural, que né, não cabe a mim falar se é certo ou errado. Se a gente pegar os rios chineses, eu até anotei aqui, ó, Yangtze é um dos rios mais poluídos do mundo. Então, quanto à questão hidrográfica, a Ásia aí pena bastante, tá, para manter esses recursos hídricos. E vale lembrar que a Ásia é a região mais populosa do planeta. Vamos falar um pouco sobre clima e lá vamos nós de novo com um mapa. Olha só que interessante, gente. Esse mapa vocês devem ter aprendido lá na sexta série, pelo menos eu passo para os meus alunos, que são as zonas termais, tá? E aí nós vamos ver que a gente está falando da Ásia, então vamos nos atentar a esta região aqui. Olha só que interessante. Como que as zonas climáticas vão interferir, tá? Então, no extremo norte, nós temos aqui, ó, a zona glacial, clima polar. Daí aqui, nesta região, a gente vai ter um clima de zona temperado, tá? Temperado de continente, inclusive. Já aqui nesta região, na zona intertropical, nós vamos ter, né, uma questão de climas mais quentes. Então, olha lá, como eu já expliquei, no extremo norte, por exemplo, o continente é cortado pelo Círculo Polar Ártico, tá? 66 graus e 33 minutos aqui nesta região. Grande parte, né, do continente russo aí. Na parte central, aqui nesta região, parte central, a gente vai ter as influências marítimas, que eu vou explicar mais para frente, e prevalece o clima de temperado continental, marcado pela alternância de verões muito quentes e invernos muito rigorosos, tá? Já no sul
e no sudeste, entre o Trópico de Câncer, tá? Aqui, ó, sul e sudeste, entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador, tá? São muito comuns os climas quentes, como o equatorial e tropical. Vamos falar aí um pouquinho sobre os sistemas de monções que influenciam bastante a agricultura na região, tá? Então, as influências do clima, sistemas de monções. Primeiro, o que é sistemas de monções, tá? É um fenômeno atmosférico, tá, que propicia a ocorrência de intensas chuvas em um período do ano e secas rigorosas em outro. Vamos lá mais ao detalhe disso. Então, vamos lá. Durante o verão, vamos olhar o nosso mapa. Então, aqui eu tenho o inverno, aqui eu tenho o verão, ó, verão e inverno, e as setas vermelhas vão indicar os sentidos das massas de ar. Olha só, durante o verão, as massas de ar, olha só, as massas de ar, elas vêm do oceano, então elas vêm quentes, né, e vêm úmidas, e propiciam a formação de nuvens que precipitam em forma de fortes tempestades, chove, né, durante boa parte do ano. Então, aqui, ó, elas vêm do oceano para cá, chega aqui no continente, acha, né, a baixa pressão, elas vêm em alta pressão, muito quente, aqui muito frio, esse vapor ele deixa de, né, ficar tão quente e aí chove bastante. Principalmente aqui nessa região da Índia e do sul da China. Tá? Então a Índia é um país que é bastante afetado pelos climas de monções. Tá? Os maiores índices de chuva todos os tempos do ano. Já no inverno é diferente, tá? Fica muito quente aqui, ó, no continente, e essas massas de ar vêm pro mar. E aí faz com que aqui fique muito seco, né? A região fica muito seca. Um inverno muito seco. Para quem tem problema respiratório deve ser horrível morar nessa região. E é interessante que é o oposto. Enquanto aqui chove demais, aqui não chove quase nada. Esse é o sistema de monções. Isso é interessante porque no sul aqui da China, por exemplo, eles usam esse sistema de monções para fazer as plantações de arroz. Agora eu trouxe alguns recortes para vocês, para ilustrar aquele primeiro slide que eu trouxe para vocês, como os climas influenciam não só na questão climática, né, melhor dizendo, como na questão da vegetação. Então vamos lá. Sul e sudeste da Ásia, da onde nós estamos falando aqui, ó, dessa região. Alguns países como a Índia e a China. Índia e o sul da China, Timor-Leste. Qual que é a vegetação predominante? Floresta tropical. Isso lembra vocês alguma coisa? Esse tipo de floresta relembra vocês alguma coisa? Porque, ó, nessa região o clima que predomina é o clima tropical equatorial. É o clima muito que acontece aqui na nossa região amazônica brasileira. Tá? As monções chegam a produzir 6.000 milímetros de chuvas anuais nas porções sul e sudeste do continente. Países como a Índia, a China e a Indonésia, a intensa umidade favorece o desenvolvimento de densas florestas tropicais. O Brasil tem uma floresta tropical, a Amazônia. Tá? Então essa floresta aqui é muito parecida com a floresta amazônica. Se eu não falasse para vocês e jogasse somente essa imagem, muitos poderiam falar que é a floresta amazônica. Continuando, agora a gente vai falar então de qual área correspondente do extremo norte, aqui ó, nessa região, extremo norte, que é o norte da Rússia, né, aquela parte siberiana. Qual é a vegetação predominante? A tundra. A tundra é uma espécie de gramínea, tá? Uma grama bem rasteirinha, bem curtinha que cresce só no verão. Então o clima predominante lá é o clima polar. Tá? No extremo norte, a área que corresponde ao norte da Rússia, o clima polar, ele impossibilita o crescimento de coberturas vegetais. Não vai crescer árvores exuberantes como no outro slide que eu mostrei para vocês. Contudo, um pouco mais ao sul, aqui nessa região, nesse sul aqui do norte, na planície siberiana, pode-se perceber a presença de tundra. Agora a gente vai falar da parte central da Ásia aqui, tá? Que é essa área aqui, ó, tá bom? Qual é a vegetação? A vegetação de estepe, é uma espécie de mato, tá? Um campo, como vocês podem olhar aqui. Muito parecido com as nossas pradarias, inclusive. O clima lá é o temperado continental e na parte central, longe das influências marítimas, tá? O mar está bem aqui, então vai ser mais nessa região, longe dessa influência marítima.
Prevalece o clima temperado continental, com verões muito quentes e invernos muito rigorosos, tá? Favorece o predomínio de estepe, uma vegetação composta basicamente por herbáceas. Esse tipo de formação é muito comum na Mongólia, na Sibéria e na China. Vamos falar agora do sul aqui desta região aqui, tá? Vamos falar um pouquinho da parte da China, da Arábia, da Síria, da Índia e do Paquistão, e a vegetação predominante, desertos. Clima árido e semiárido. Ao sul, nas regiões das grandes cordilheiras que impedem a chegada da umidade vinda do oceano, existem vastos desertos, onde prevalecem os climas árido e semiárido. Entre os principais desertos da Ásia estão os desertos de Gobi, na China, o da Arábia e o da Síria e o de Thar, na Índia e no Paquistão. Só relembrando, galera, conceito de deserto não é quente, tá? Deserto significa dificuldade de vida. O maior deserto do mundo, tá? É a Antártida. Vamos falar agora sobre as sub-regiões da Ásia. Pessoal, o Brasil, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, nós dividimos o Brasil em regiões geográficas. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A Ásia também a gente consegue dividir ela neste padrão aí, tá? E aí a gente tem essas divisões aqui, ó. A Ásia Setentrional, que é essa região aqui, nesta cor. Aqui, ó, a Ásia Central. O Oriente Médio, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Nós temos o Sul da Ásia, que é essa região. E o Leste e o Sudeste Asiático, tá? Então, quando a gente pega a Ásia, a gente divide ela nessas sub-regiões aqui. Setentrional, Central, Oriente Médio, tá? Sul da Ásia e aqui o Leste e o Sudoeste Asiático. Tranquilo, né? Não tem como errar olhando esse mapa, porque ó, o título já está dizendo, e olhando aqui pela minha legenda e pelas cores, eu já consigo matar qual é a região asiática, tá bom? Galerinha, pimpolhos e pimpolhas, chegamos a mais um final de vídeo, tá? Se você não é meu aluno, mas está assistindo essa aula pelo meu canal, muito obrigado. Já senta o dedo no joinha aí, tá? Já clica no sininho para receber as notificações de próximas aulas que eu colocar para vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Compartilhem esse vídeo se vocês gostaram com outros alunos que estão estudando sobre a Ásia. Muito obrigado e fui! Tchau!